Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Merchant e nesse vídeo eu vou fazer a correção de um trabalho de uma grande amiga minha chamada Rose e nós vamos nos referir a uma página de livro infantil, ok? Desse lado direito a gente já tem a ilustração pronta, no qual você vai ver nesse vídeo o processo, e eu vou marcar aqui algumas coisas que eu acho extremamente importantes para um livro infantil ser saudável, certo? Notem que essa ilustração que está aqui na esquerda, ela está toda muito linear, né? Quando eu falo linear, existe uma participação do eixo X e Y muito grande. Ele está todo bidimensional, né? Notem aqui, ó, que nós temos praticamente as mesmas cabeças, as mesmas linhas, eles estão todos retos, né? A gente tem o eixo X e o eixo Y trabalhando em excesso. Isso em excesso torna a ilustração extremamente monótona na hora do flipar da página. Tirando aquele ângulo da perna e esse do pezinho, todas as outras representações, elas formam sempre o eixo X e o eixo Y, mantendo assim uma figura flat, chapada. Vou colocar aqui para a gente raciocinar, ó. Eixo X e eixo Y. Isso em excesso num projeto de livro infantil torna o flipar das páginas, torna o processo monótono, sem imersão, ok? Aqui desse outro lado, a gente pode perceber que eu trabalhei com tridimensionalidade. Eu trabalhei com 3 eixos, né? Eu trabalhei com o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, que é o que dá a profundidade. Então, nós temos uma representação tridimensional, ok? Nós temos uma figura com volume, com imersão. Isso é de extrema importância porque tudo hoje em dia é baseado na influência que a animação, que os jogos, tudo faz em cima do público infantil. Então os livros são para eles, né? Um livro infantil. Então eu, pelo menos, sigo no meu trabalho essa ordem. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma camada extra. Eu chamo essas camadas de isolamento. E eu diminuo a opacidade para mostrar para você o que está acontecendo aqui, né? Então notem o seguinte, ó. Esse meu personagem eu vou fazer rapidinho a blocagem dele. Blocagem é um manequim. Eu tenho 2 bojos que fazem o personagem. E aqui, ó, o personagem da Rose, ele tá assim, ó, 2D. Vocês estão vendo o tronco durinho, 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 tá vendo? E o tronco do meu personagem ele já está rotacionado, ele já está com ângulo. Nessa fase, eu simplesmente faço marionetes baseados nos meus personagens. Outra coisa, notem que esse aqui está num ângulo diferente e o rostinho também. Embora seja a mesma base dos rostinhos, eu fiz os 3 diferentes. Aqui a gente tem eixo X e eixo Y. Eixo X e eixo Y. E aqui a gente tem toda essa tridimensionalidade baseada nessas simples linhas curvas que deixam todo esse aspecto, ok? Ali, de novo, as cinturas, todos os eixos, eles estão batendo X e Y. E aqui eu driblei isso para que a gente possa trabalhar essa ilustração. Bom, para que eu possa dar início nisso, eu tenho que te falar a respeito do texto. O texto fala a respeito de crianças que foram fazer um piquenique e elas encontraram um cachorro roubando o lanche delas. Só que elas descobrem que não é um cachorro, que é um guaxinim, então elas ficam assustadas. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó, pensar nessa imersão. As crianças estão assustadas vendo o guaxinim que vai aparecer na próxima página. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma árvore, porque eu pressuponho que no parque onde elas estão tenha uma árvore. Quando você coloca um elemento extra, algum obstáculo, isso ajuda a fazer com que você desenhe com um ângulo, que você fuja desse eixo X e Y. Então ali eu só fiz um esboço básico de uma árvore, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó. A primeira criança, que é o menininho, eu vou fazer ele se espreitando atrás da árvore, né? Eu só acho que essa composição 1, 2, 3, que está ali no lado esquerdo, ela está extremamente dura, né? E ela está sem imersão. As crianças estão muito duras e muito estáticas. Eu fico pensando, como é que uma criança de verdade se comportaria? Né? Vocês já viram criança quando está com medo? Elas se abraçam, se agarram umas às outras, né? Elas fazem um escândalo gigantesco, fazem uma tempestade num copo d'água por nada, porque são crianças, isso é uma coisa normal. E notem que o ângulo que eu estou escolhendo para essas crianças, ele vai se bater não, ele vai acompanhar esse fluido que tem o arco da árvore. Então eu me baseei na árvore como um obstáculo para fazer as crianças
atuando aí em cima. Nessa primeira etapa, ela é o meu desenho gestual. O gesto, ele consiste somente no fluido. Você não precisa aplicar elemento nenhum. Isso é uma coisa que eu notei também que não aconteceu no da Rose. Ela desenhou direto. Quando a gente desenha direto, sem já ter aquela referência na mente, sem já ter memorizado aquela pose, sem já ter memorizado aquilo tudo, você praticamente faz uma réplica mental de alguma coisa. Nesse caso, não tinha essa réplica. Então, os personagens ficaram durinhos quando você faz de uma vez só. Eu sempre prefiro fazer em etapas. Respeitar essas etapas, né? Todo o meu processo vai de 2 a 3 etapas. Se eu tiver dúvidas, eu sigo e aplico mais 1 ou 2 etapas até ficar do meu gosto. Então, praticamente nesse início aqui, ó, eu estou só marcando com bolinhas. Como isso é uma peça para criança e os autores me pedem sempre coisas. No período que você vai ver esse vídeo, que ele está sendo lançado agora no mês 7, eu já fiz 7 livros de maio passado para cá. Então todos chegam no senso comum. Um cartoon extremamente icônico, algo extremamente fofo e uma paleta extremamente colorida. É sempre o que me pedem, né? Salve exceções que aí é pela conta do autor, pela conta do dono da agência, quando quer alguma coisa, o dono da editora, quando quer alguma coisa muito bizarra que a gente bota o olho e diz, isso aqui não orna para criança de jeito nenhum. Enfim, depois dessa primeira etapa, eu praticamente vou fazer marionetes. Quando eu falo marionetes, eu vou fazer que nem aqueles manequins de madeira. Só que eles não vão ter a proporção real de um corpo real. Eles vão ter a proporção da minha estilização. Eles são baseados no humano real, mas eles são cartoonizados. Eles estão dentro do estilo que eu optei para mim. Notem que ali eu tinha feito o boneco desnucado. Nesse ângulo aqui, a gente não enxerga pescoço, não permite enxergar pescoço. Então, é hora de começar a brincar com todos os ângulos. Notem que o braço tem um movimento diferente, né? Parte lá do deltoide, volta, pega o cotovelo, inclina. São os mesmos movimentos que um corpo humano real faz, só que aqui ele está numa proporção estilizada, certo? Eu acho muito importante a gente marcar as saidinhas do nariz, da boca. E nessa primeira etapa, essas linhas guias que eu faço, elas salvam todo o processo. Notem que uma simples guia de olhos faz com que os olhos fiquem com bastante poder. O ângulo ganha imersão e fuja do eixo X e Y, não é mesmo? E uma simples boquinha, como se a gente estivesse pensando num emoji, já soluciona todo o caso. No caso da ilustração da esquerda, as crianças não me parecem que estão assustadas, né? Elas só parecem que estão com a boca aberta, cantando oh! Não parece que elas estão fazendo alguma coisa tipo, eu estou realmente assustado. Existem várias maneiras de você representar o mesmo sentimento, tipo sorrindo, com medo, assustado, com raiva. Existem inúmeras opções de você fazer. Então aqui eu estou fazendo todas assustadas, mas como eu estou usando um ângulo diferente, visualmente para o espectador, esse assustado está ficando com mais imersão. Eles estão angulados de uma maneira diferente. É muito importante você flipar um livro e você encontrar a emoção, né? Eu sempre tento pensar como que uma criança realmente faria isso. Como que uma criança se assustaria. Eu já vi vários vídeos de crianças, já vi crianças da família, já vi crianças de próximas, quando elas estão assustadas com alguma coisa, elas sempre costumam se abraçar umas nas outras, se agarrar, tentar fugir, né? Como se estivesse tomando um susto. Criança é um bicho muito divertido e o laboratório em cima das crianças é muito legal. Então aqui eu estou tentando deixar elas diversas, né? Essa última criança que a Rose fez, ela tem o cabelo crespo e eu vou fazer ela negra, então eu vou só colocar um nariz mais batatinha assim, para representar diversidade. No desenho da esquerda também elas parecem cópias, uma parece cópia da outra. Eu acho muito monótono, eu como diretor acho muito monótono isso. A gente tem que pensar o seguinte, quem é o público final? Quem vai pegar o livro para dar para a criança é o pai. Se o pai da criança não vê uma diversidade, ele passa longe. Se o pai da criança vê só crianças loiras na capa, muito provavelmente só alguém dessa etnia vai querer comprar. Né? Se vê só mestiços, que nem eu na capa, só mestiço vai querer comprar. Né? Então, quando você tem a diversidade, é muito mais fácil a pessoa pegar o livro e dizer, vou comprar porque aqui tem diversidade. Né? Não se esqueçam, se você quer vender para todo mundo, você tem que representar todo mundo, nem que seja da forma mais básica e mais icônica possível.
Falando a respeito dos cachorros, eu também vou usar o básico do básico. Eu não vou fazer o cachorro como eu realmente faço, que a minha ilustração original ela é uma caricatura exagerada do mundo real, né? Quando eu faço meus personagens musculosos, eu coloco pilhas de músculos cartoonizados. Os cachorros são praticamente caricaturas de cachorros. E aqui eu não vou fazer isso, eu vou fazer eles icônicos, que eles lembrem mais um ícone, ok? Aqui é muito importante eu frisar que é o texto. Então, nesse espaço, ele precisa estar vazio para que vá o texto, para que seja um bloco de texto. E aí eu vou só simplesmente desenhar a silhueta da árvore em si, né? Nesse primeiro momento, eu já tenho, então, a estrutura que eu quero seguir. Eu já tenho o meu guia, né? As duas primeiras crianças seguem o eixo, seguem o rumo da árvore. Tem um cachorro ali no primeiro plano, mais dois cachorrinhos. E essa gambiarra que eu estou fazendo, eu estou deixando mais fluido com a ferramenta dissolver para não perder tempo. Eu sempre digo assim, se você já sabe desenhar, ok. Se você está aprendendo a desenhar, não faça essa gambiarra que eu faço, porque você vai só se prejudicar, ok? Quando a gente usa uma ferramenta dessas, isso requer entendimento do que está acontecendo. Então vamos lá. Agora simplesmente eu diminuo a opacidade disso e passo para a etapa final. Essa minha etapa final, eu vou só refinar toda a minha ideia. Isso aqui é uma coisa muito importante da gente falar, tá? Eu sempre deixo o traço menor, tipo o fio da linha menor, e esse meu pincel, esse meu brush digital faz parte da minha pinceleira, do meu projeto chamado Brushes by Drigo. É a pinceleira que eu uso para trabalhar. Se você quiser conhecer tipos de pinturas digitais para nichos diferentes e pincéis artísticos digitais, vou deixar o link aqui, você entra lá no meu site e pode me mandar uma mensagem que eu te mando um cupom de desconto, ok? Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou só refinar toda a ideia que eu tive. E aí eu quero falar a respeito de uma coisa que eu sempre falo, que é bem interessante. Os alunos me dizem, eles sempre costumam frisar isso, e eu falo em quase todos os vídeos. Ah, gostei muito do esboço, mas não estou conseguindo fazer o traço final, Rodrigo. O que será que é? Dúvidas, né? Ah, consegui fazer o esboço, mas na hora de passar o traço final eu não gosto. O que faltou? Fluido, né? Ah, consegui fazer todo o esboço e aí na hora de pintar ou na hora de fazer essa blocagem nada está funcionando. O que faltou, Rodrigo? Faltou você respeitar etapas. Notem que eu não me preocupei. Gente, eu tô há 15 anos fazendo isso. Eu não me preocupei em fazer um trampolim, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Ali, ó, para não se bater com a cauda do cachorro, eu interpretei aquele ramo, aquela raiz da árvore mais geométrica, mais retilínea do que realmente seria. E aí, para não gerar ruído, ó, eu tô só botando umas linhazinhas, ok? Depois, na hora da pintura, a gente vai conseguir separar isso. Então, eu tenho um menininho, notem que o quadril dele está empinado para trás, porque ele não conseguiu se segurar na árvore, né? Ele está meio que cambaleando por ali. E aqui eu vou estilizar diferente, ó. Eu vou dar mais uma puxadinha naquele ângulo. E aqui eu uso um recurso bidimensional dentro do tridimensional, coisa que eu aprendi na animação tradicional, né? Eu vou puxar uma camada extra para fazer a guriazinha dali. E notem o seguinte, ó, que eu simplesmente refino essas figuras para fazer a imersão em cima daqueles ângulos que eu coloquei. Aqueles arcos que eu coloquei na altura dos olhos, na altura do nariz, eles servem para quebrar a monotonia do eixo X e Y e servem para que eu ganhe uma ilustração com muito mais poder, né? A gente tem mais imersão agora. Eles não estão estáticos fazendo a mesma coisa. Eles estão interagindo. E eu acredito que quando a criança folhear essa página e der uma olhada, ele vai pensar o seguinte: do que será que eles estão com medo? Né? O que será que fizeram eles ficar assim assustados? E outra coisa importante, por mais que eu saiba fazer uma gama de expressões, expressão de raiva, expressão... Aqui eu só quero frisar uma coisa, ó. Quando a gente se assusta, a gente faz aquele movimento, o que a gente tende a fazer? Levanta os ombros para cima, né? Então ali eu coloquei um ombro só para cima, para dar a impressão de que ela tá assustada, né? E mais a boquinha de o que tá acontecendo? As mãozinhas eu sempre trato como luvas de cozinha primeiro, nunca coloco excessos.
eu sempre coloco como luvas de cozinha, e aquelas luvas que as mamães, as vovós, as titias usam para fazer receitas, né? E depois eu defino os dedos. Eu tô numa época da minha vida que eu digo assim, se não vai ficar legal visualmente, se não vai combinar, eu não vou tentar fazer um movimento complexo que nem League of Legends, que nem os X-Men têm nas mãos, porque eles não estão soltando magia, que não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então eu estou só colocando o básico do básico. Não quer dizer que eu esteja trabalhando menos, quer dizer que eu estou buscando o máximo da simplificação para que eu mantenha o meu estilo icônico, certo? Esse ângulo que eu coloquei ali da blusinha dela, essa menininha que a Rose fez, ela tem uma saia, né? Então notem que eu coloquei só outra curva. E essa curva, essa simples curva, ajuda o espectador a entender o seguinte, ó, a diferença entre o eixo dos ombros, a diferença na cintura pélvica e a diferença entre o eixo da cabeça. Essa menininha que está lá atrás, ela tá assustada, e eu sempre lembro do meu irmão, meu irmão, se assistir isso aqui, vai querer me matar, mas o meu irmão, quando era pequeno e ele se assustava de alguma coisa, ele fazia essa cara de bobo, sabe, ele fazia esses olhos assim, fechava a boca, botava a mão na boca, tipo, ai, e agora, o que tá acontecendo? Então, são bibliotecas que eu trago lá da minha infância, né? Esses movimentos, esse movimento que eu fiz, isso aqui eu fiz no Wannabe, tá? De uma vez só. O vídeo tá acelerado 1,5 vezes nessa parte, para não ficar penoso. Mas, tipo, são bibliotecas que eu tenho das crianças que eu observo, dos filmes que eu assisto, de como é realmente o comportamento de uma criança. Você não precisa pegar uma fotografia de uma criança para tentar estilizar. 90% do meu trabalho ele é de memória, mas essa memória ela necessitou um estudo prévio, e esse estudo prévio a gente vai fazendo ao longo dos anos, vocês estão entendendo? E chega na hora é 100% feeling, 100% feeling. Toda vez que você tenta pegar exatamente uma referência fotográfica de uma criança fazendo alguma cena, fica duro, engessado, fica ruim, sabe? Fica ruim. E eu aprendi com o meu mentor o seguinte, ó, use as referências para estudar no grosso, e quando você for trabalhar de verdade, faça pela sua imaginação e estilize. Então, isso funcionou muito bem. Outra coisa que eu lembro bastante nessa hora é lembrar de um mentor que eu tive na universidade, frisando que eu pulei fora da Universidade de Design Gráfico, que era o Bosetti. O Bosetti foi o primeiro escritório de design gráfico do Brasil. E o Bosetti era engenheiro, ele fez mais de 1.000 marcas e ele dizia pra gente nos workshops, pessoal, quando vocês tiverem um ícone dentro de uma logomarca, dentro de um logotipo, não de uma logomarca, ele disse assim, enxuguem. Ele disse, o processo, o trabalho de um designer gráfico é enxugar. Simplifiquem, enxuguem tudo que dá. Porque os meus colegas queriam complexibilizar e aquilo ficava muito ruim graficamente. Na hora de imprimir ficava ruim, na miniatura ficava ruim. Então eu sempre penso nisso. O que eu posso ser o mais expressivo possível e o mais icônico possível no meu produto final, né? Eu sei fazer retrato, eu sei fazer cachorro de verdade, eu sei desenhar dragão de verdade, eu sei desenhar bicho de verdade, mas aqui não é a ocasião. Aqui é a ocasião de uma estilização forte. E eu tenho notado que, desses últimos tempos, analisando o pedido, analisando as outras coisas que os autores e os outros ilustradores de livros infantis fazem, que é o icônico do icônico. Né? Você usar princípios reais, mas estilizar eles ao máximo, de uma maneira singular. Que as pessoas coloquem um olho e digam, esse foi o fulano que fez. Aqui nesse cachorro, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar somente com o movimento das orelhinhas levantadas. Toda vez que eu vou fazer cachorro, eu lembro dos cachorros da família. A Olga, que é a cachorrinha da família, quando ela tá aguçada, assim, o que ela faz? Ela bota a cauda entre as pernas, todo cachorro faz isso, né? Eu não descobri a pólvora. E quando as orelhas são pesadas, eles não conseguem levantar por inteiro. Não é o caso da Olga, mas é o caso do cachorro da Rose que ela fez ali. Esse segundo eu vou fazer com o focinho mais grosso, para ele não ficar irmão gêmeo do outro, né? Essas brincadeiras da gente trocar uma coisinha de lugar e outra, elas ajudam bastante nisso. As patinhas dos cachorros eu sempre penso em gravatas. Mãos humanas e patas de animais eu sempre desenho primeiro como gravatas e depois eu defino os dedos. Eu não estava fazendo só 3 dedos, já fazia um tempo eu fazia 4 dedos nas patas, mas ultimamente
Acho que para esse caso aqui não vai fazer mal simplificar e tirar um dedo. E esse aqui é o único cachorro da história, o único personagem da história que realmente não tá com medo. Ele tá dizendo, meu Deus, o que tá acontecendo lá do outro lado, né? Ele tá dizendo, e agora? O que a gente vai fazer? Então ele tá com uma expressão de, tô querendo ir lá atacar, é o único. Porque aquele lá de trás também está com medo do que está acontecendo, ok? Agora vai faltar só mais um. Vai faltar só mais um, que é o amiguinho aquele lá do lado. Quando eu acho que as linhas elas vão se chocar demais e vão gerar um ruído, eu volto na camada do fundo e apago, ok? Esses cães, esse aqui é aquele bem lá da ponta que a Rose desenhou, e esse aqui vai ficar assim, estilizado dessa maneira, com os olhinhos pequenos. E só para frisar, eu tenho o costume de trabalhar com autores, eu tenho costume não, quase todos os que eu trabalhei nesses últimos tempos, eles pedem muita informação visual num único frame. Então o meu trabalho é assim, eu mostro tudo e não mostro quase nada. Por exemplo, eu tenho as 3 crianças, mas eu não tenho as 3 crianças de corpo inteiro. Eu tenho os 3 cachorros, mas os 3 cachorros eles não estão de corpo inteiro. Eu tenho 3 crianças assustadas, mas as 3 estão assustadas de uma maneira diferente, num ângulo diferente, numa posição diferente, gerando uma imersão diferente para o espectador. Isso é muito importante, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um arquivo A5, só para pegar o tamanho, para poder dividir a página ao meio para mostrar para vocês. E aqui eu vou fazer isso exatamente como eu entrego para os autores na fase do teste. Sim, ninguém manda coisa para mim dizendo, olha, te amei, a não ser que eu já tenha trabalhado uma vez para eles. Te amei muito, toma aí, trabalho e dinheiro. É sempre teste, tem que fazer teste. Eu vou mostrar, aqui eu estou pintando exatamente como eu mostro para as pessoas, exatamente como eu mostro quando eu faço um teste de ilustração. O teste de ilustração eu peço uma descrição e digo, me descreva aí alguma coisa. Eles pagam o equivalente a 40, 50 dólares. Esse original aqui que vocês estão vendo, eu fiz ele em 40 minutos, tá? Então é basicamente isso, eu faço uma pausa no meu dia, faço um teste de 40 minutos, entrego, sai de 40 a 50 dólares. Se eles aprovarem essa parte, eles vão te chamar o resto do projeto inteiro, porque você já vai dizer tudo o que você sabe fazer, né? Aqui eu estou usando ultimamente, gente, eu estou usando a pinceleira de artes secas, que é a pinceleira que simula giz pastel, crayon, grafite, e estou fazendo um baita de um mix entre eles, porque essa coisa de eu sou texturizado, eu lembro giz, eu lembro lápis, conversa bastante com o universo infantil, porque é um material que as crianças têm, né? Eu trabalho para autores independentes e, olha, desde 2019 eu não faço livro aqui para o Brasil. Então lá fora, nas escolas, eles costumam, não que aqui não tenha, mas lá é muito mais forte essa coisa de dar materiais para as crianças brincar, a importância de querer que a criança fique com o livro na mão, brincando, se divertindo e não só grudado no celular. A preocupação deles é muito maior. Então são materiais que as crianças têm um contato bem grande, né? Esses tempos um amigo meu perguntou assim, por que tu não faz flat, que nem vetor, que nem dimineutron? Eu disse assim, porque aquilo é animação. E as crianças não pintam num tablet, pelo menos não pelos autores que eu trabalho. Eles dão caneta, crayon, giz de cera, lápis, coisas para as crianças brincarem. Então essas texturas conversam muito bem com o universo infantil e os pais se sentem mais à vontade também para dar para as crianças. Isso que eu estou fazendo aqui é uma escala de cinza, tá? Essa escala de cinza ela serve só como, eu chamo a minha técnica de trampolim, sabe? Eu fico pensando, se você vai dar um salto, você não tem como sair correndo ali na prancha e direto ir para a água, porque você vai se matar. Então eu penso naquelas coisas, se preparar, sair correndo, não que eu faça isso, né? Não dou salto de trampolim em prancha. Dê um pulo, faça aquele giro para depois cair na água com maestria. Então eu penso nisso. Então aqui eu também não estou respeitando regras de luz e sombra. Estou só fazendo o seguinte, ó. O que está mais na frente está mais escuro, está contra a luz. A do meio tem uma intensidade média e a do fundo ela está bem mais clara. Notem que eu também faço uma troca de croma, né? O croma seria matiz nesses tons de cinza. Aqui na frente eu tenho um cinza mais neutro. Aqui nesse outro cachorrinho, para que ele não se bata nem com a árvore, nem com a menina do meio, ele é um cinza mais arroxeado. E o lá de trás é um cinza arroxeado bem mais claro. O que eu faço também? Eu diminuo a opacidade da linha, porque ajuda a ambientar eles lá para trás. E essa simples coisa faz com que eu ambiente eles e
dê mais dimensão a tudo que está acontecendo. Esse cachorro aqui, ele vai ser um cachorro claro. Então, só para representar isso, eu coloquei um cinza um pouco mais claro, de novo, mais neutro, ele não é tão arroxeado quanto os outros, não é mesmo? E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar os olhinhos, eu acho muito importante colocar os olhinhos assim, que nem a gente vê em desenho animado. Você já deve ter percebido que os desenhos animados da década de 90, sempre quando os personagens estavam no escuro, só ficavam os olhos de fora, né? Os olhos são coisas muito importantes. E aqui eu estou fazendo uma luz projetada, né? A luz que vem do ambiente no rostinho do personagem. Eu não gostei, vamos fazer de novo. Só para dar um drama. Quando eu estou dentro da zona da penumbra, o que eu faço? A zona que está coberta por sombra, eu faço a luz projetada para não deixar ele pesado. Ao invés de fazer sombra, eu faço uma luz projetada, ela ajuda a dar volume. E sim, para livro infantil eu não uso mais que uma camada de sombra. É uma única camada de sombra cromada. A sombra ela pode estar de diversas cores, mas é uma única camada para não ficar um excesso, ok? A minha pintura não lembra modelagem 3D, nem a pau, porque eu não gosto e os autores detestam. É a coisa que eles mais pedem para fugir disso. Então aqui, basicamente, eu estou só ambientando a minha cena, né? Para que eu possa passar para o espectador essa sensação. E aqui eu vou trocar de pincel, ó, eu vou pegar um outro que represente mais folhagens, que é os que eu tenho usado ultimamente. Eu só abro ele e passo no fundo. De novo, o meu trabalho consiste em representar e não fazer exatamente como a coisa é. Inclusive a própria Rose, aqui eu estou negativando uma moita, ó, para não se bater com o cachorrinho. Ah, mas a moita no mundo real não é branca assim, recortada desse jeito. Foda-se o mundo real, aqui não é o mundo real. As pessoas ficam com medo, ai Rodrigo, mas aí não acontece, eu não tô vendo isso aqui na referência. Foda-se a sua referência, foda-se o mundo real. Aqui não é o mundo real, né? Quebre as regras, não seja previsível. E aqui de novo, eu vou só abrir bem grande e tirar com a borracha dura para fazer uma silhueta entre dura e entre esfumada, para fazer representar como se fossem as folhagens. Esse não é o produto final. A própria Rose esses tempos disse assim, ah, Rodrigo, pintar não é fazer exatamente como é o real, né? É dar a impressão de ser o real. Ela disse, estou falando bobagem? Eu mandei um áudio gigantesco para ela. Eu digo, não, minha amiga, você está coberta de razão. Você é a pessoa mais certa do mundo me falando esse tipo de coisa. Parabéns. É exatamente isso. É dar a impressão de ser não sendo. E aqui eu vou só adicionar uma camadinha de sombra, bem de leve, assim. Quando eu notei que está muito pesado, né? Eu acho que está muito pesado, mas eu sempre deixo para retirar esse peso no final. Eu faço tudo, até quando eu escolho a cor errada. Eu vou até o final com esse mapa. Depois eu troco a cor, que é para não perder o fio da meada. Então aqui eu só diminuí um pouco a opacidade, que era para não perder esse fio da meada, ok? E aí eu gosto de fazer uma coisa, ó, para dar a impressão que é uma página de livro, é uma coisa bem simples, tá? É super funcional. Você pega a ferramenta forma com retângulo e a ferramenta gradiente. A minha gradiente aí está um amarelo, mas se você der um Ctrl U, você tira a saturação e eu passo para multiplicação. Ele faz a sombra da página. Então aqui a gente tem, ó, uma ilustração de exemplo com imersão, com expressões, com atuação, e eu tenho certeza que o espectador vai olhar e vai dizer, nossa, o que essas crianças estão assustadas? Por que eles estão assim? Porque é o que vai condizer com o que vem na próxima página. Aqui eu criei para o meu espectador expectativa. Espero que você tenha gostado. Vou deixar o link do Illustre Academy na descrição, caso você queira aprender a desenhar e caso você queira adquirir os meus pincéis, eu também vou deixar o link dele na descrição e a gente se encontra numa próxima. Fui!